Salve, salve galera! Tudo bem? Bom, e hoje nós vamos dar continuidade ao processo de formação dos Estados Unidos da América. Vamos dar continuidade e compreender o que ocorreu para que este país viesse a se tornar hoje, digamos, o maior império mundial. Vamos lá então? Olha só, antes de nós começarmos, vamos dar uma destacada aqui, grandes mestres. Vocês perceberam na aula anterior que o território das 13 colônias, que assim era conhecido os Estados Unidos no seu processo de formação colonial, essas 13 colônias elas estavam divididas em duas partes. As colônias do norte, com uma estrutura, digamos, mais industrial, com uma estrutura de policultoras, pequenas propriedades, e as colônias do sul, que adotava aquele modelo clássico de qualquer colônia, um grande plantation. Grandes latifúndios, grandes terras, utilização de mão de obra escrava, produção econômica voltada à exportação, sobretudo para a Inglaterra. Aliás, sobretudo para a Inglaterra não, para a Inglaterra, pois ela era a sua metrópole. Querendo ou não, as 13 colônias tomaram alguns caminhos diferentes. Enquanto as colônias do sul atendia e servia muito bem a Inglaterra, as colônias do norte ficaram um pouco esquecidas da Inglaterra, o que deu tempo para elas pensarem em outros modelos políticos. É isso mesmo. Partindo desse pressuposto, hoje nós vamos começar a compreender de fato os fatores que vieram a levar à Revolução Americana. As colônias do norte, elas foram muito inspiradas pelos ideais iluministas que estavam a ocorrer lá no continente europeu, sobretudo por um filósofo que vai marcar essa concepção de ideal norte-americano, de ideal da cidadania norte-americana, que foi o iluminista John Locke. Querendo ou não, os colonos das 13 colônias se inspiraram muito em John Locke, quando John Locke ele diz que todo mundo nasce igual. John Locke também ele contesta bastante aquele lance do direito divino, que era muito utilizado pelos reis absolutistas, né? Os reis absolutistas sempre se colocavam, eu sou rei porque alguma divindade fez com que eu fosse rei. John Locke contestava isso. Então John Locke contestava esse direito divino, ele argumentava que todos nascem com direitos iguais e, sobretudo, John Locke desenvolvia a ideia do indivíduo enquanto ser produtivo. Então, o indivíduo consegue produzir, mas para isso ele precisa de uma liberdade. Veja só, esses ideais iluministas irão edificar o que nós vamos chamar aí de uma concepção de uma cidadania americana. Essa reação que vai culminar na Revolução Americana, ela foi inédita na estrutura das colônias da América como um todo. Tanto que essa revolta ela vai chamar a atenção posteriormente das colônias francesas, das colônias espanholas e das colônias portuguesas que estavam espalhadas na América. Aliás, essa revolta, essa Revolução Americana vai ser tão forte que lá na Europa, poucos anos mais tarde, vai também criar estruturas basilares para o que nós vamos chamar aí de Revolução Francesa. Mas, até então, na história da Terra, nenhuma colônia havia se virado para valer contra sua metrópole, tal como aconteceu com as colônias inglesas localizadas na América do Norte. Bom, pensando nisso e partindo desse pressuposto dos ideais iluministas, nós temos, querendo ou não, que entender a revolta. O que fez com que esses colonos de fato viessem a se revoltar contra a Inglaterra? Simples. Vamos lá então entender essa revolta? Bom, a Inglaterra ela usava nas 13 colônias o famoso Pacto Colonial. Aliás, todas as metrópoles, Inglaterra, Espanha, Portugal, utilizavam o Pacto Colonial aqui nas colônias americanas. O Pacto Colonial, querendo ou não, era um controle extremamente rígido, das metrópoles para com suas colônias, onde, por meio do Pacto Colonial, eles proibiam que as suas colônias tivessem uma liberdade econômica e pudessem comercializar com qualquer pessoa do mundo, com qualquer país do mundo. Tanto que esse Pacto Colonial edificou a estrutura e a relação entre metrópole e colônia.
E é tão louco que funcionava da seguinte maneira. O pacto colonial era mais ou menos assim. A metrópole investia e basicamente obrigava as suas colônias a desenvolver produtos agrícolas, sobretudo tropicais, como cana-de-açúcar e fumo, por exemplo. A metrópole, por sua vez, comprava a produção da sua colônia e revendia sua produção em toda a Europa. Enquanto isso, a colônia comprava os produtos manufaturados das metrópoles. Lembrando que quando a colônia comprava um produto manufaturado da metrópole, ela comprava num valor maior, ela comprava num preço caro. Considerando este pacto colonial, a colônia não tinha opção de comercializar com o outro. Em contrapartida, a metrópole comprava da colônia em um valor mais baixo. Aliás, comprava não, tomava de posse, como a gente bem analisa a estrutura. E as colônias do norte, e as colônias inglesas na América do Norte seguiam esse mesmo rolê de pacto colonial. Era desta maneira que a Inglaterra organizava a sua estrutura nas 13 colônias. Bom, no entanto, lembra que eu comentei que das 13 colônias, as colônias do norte, que é muito importante aqui ter atenção, ela tomou um caminho diferente. A princípio, a Inglaterra não olhou com olhos afincos para a colônia do norte. Por quê? O clima na colônia do norte, diferente da colônia do sul, era muito parecido com o clima europeu, ou seja, um clima mais temperado, um clima mais frio, um clima que não propicia o desenvolvimento dos produtos agrícolas tropicais, tais como viera acontecendo nas colônias do sul. Este fato fez com que a Inglaterra basicamente canalizasse a sua estrutura e ficassem de olhos, principalmente nas colônias do sul. Em contrapartida, eles deixaram as colônias do norte, que vieram a ser formadas, sobretudo, por europeus que fugiam da Inglaterra, então ingleses, sobretudo por perseguições religiosas. Basta analisar a formação de Massachusetts, basta analisar a formação da Nova Inglaterra. Toda essa estrutura veio se organizando nas colônias do norte, porque a Inglaterra não estava muito preocupada com essa estrutura. Uma vez que a Inglaterra não ficava tão preocupada com o que estava acontecendo na colônia do norte, querendo ou não, ela indiretamente ou diretamente acabou dando uma condição para que os colonos das colônias do norte viessem a desenvolver instituições políticas, organizações próprias, organizações autônomas em relação à Inglaterra, ou seja, criar uma identidade com a terra, diferente das colônias do sul, que estavam sob a tutela para valer da Inglaterra, sobre a tutela naquela relação de pacto colonial entre metrópole e colônia. Como então as colônias do norte não tinham um controle intenso da Inglaterra, eles acabaram fundando então pequenas estruturas agrícolas separadas em policulturas, em pequenas propriedades e até no desenvolvimento industrial, sobretudo com a fabricação de navios que ali começavam a se consolidar, se aproveitando da grande exploração madeireira que eles faziam então na região das grandes árvores que possuía ali na região das colônias do norte. Percebam então que as colônias elas estavam tomando caminhos diferentes, não porque era um plano efetivo da Inglaterra, mas sim porque as colônias do norte, a princípio, não atendiam às necessidades agrícolas da Inglaterra. E aí, a partir do momento que muitos colonos passam a ocupar as colônias do norte e enxergam nas colônias do norte uma possibilidade de ir lá recomeçar a sua vida, de lá ter a sua pequena terra, ter a sua propriedade, desenvolver a policultura, desenvolver a indústria, criar uma organização política, uma vez que a Inglaterra não estava tão de olho nas colônias do norte, pois as colônias do sul estavam atendendo muito bem a Inglaterra, fez com que as colônias do norte começassem a cada vez mais ler e respirar os ideais iluministas. Mas é claro que a Inglaterra ela vai abrir o olho. Então, eu coloquei como título aqui, a Inglaterra abre o olho. O que aconteceu? Quando estoura a Revolução Industrial na Inglaterra e ela passa a produzir, desenvolver, a Inglaterra passa então
a olhar as colônias do norte como então não olhava até então. Olha as colônias do norte principalmente como um grande potencial de mercado consumidor para os produtos que a Inglaterra vinha a produzir. Afinal, a Inglaterra já sabia desse dinamismo populacional econômico que as colônias do norte estavam a desenvolver, e ela sabia desta condição de mercado consumidor que as colônias do norte poderiam oferecer à Revolução Industrial. Mas vale destacar, grandes mestres, a Inglaterra deixou, querendo ou não, as colônias do norte durante muito tempo quase que numa estrutura, digamos, independente. Pois não atenderam, pois eles não enxergavam, pois eles não realizavam esse controle rígido sobre as colônias do norte. E aí, de repente, você chega e se vira para as colônias do norte e basicamente quer que as colônias do norte se tornem mercado consumidor para a Revolução Industrial, para os produtos que a Inglaterra estava a desenvolver? Veja comigo, pense comigo. É óbvio que isso não ia dar muito certo. E claro, gente, a Inglaterra vai começar a explorar as colônias do norte como deveria ser feito, né? Como toda metrópole fez com suas colônias, principalmente depois da Guerra dos Sete Anos, que foi um conflito aí que durou de 1756 a 1763 entre Inglaterra e França por disputas de novos espaços coloniais. E aí, ao final dessa guerra, a Inglaterra sai como vitoriosa, basicamente toma boa parte das colônias francesas, toma a Índia para si, e neste período a Inglaterra se torna a maior potência mercantil do mundo. Só que, como vocês bem sabem, toda vez que você participa de uma guerra, qualquer guerra, os gastos são muito grandes. Embora a Inglaterra tivesse vencido a França na Guerra dos Sete Anos para ter mais colônias, para ter mais espaços de produção, ela saiu bastante quebrada economicamente falando. A Inglaterra, então, de maneira muito esperta, ou não, e aí vocês vão entender já já o porquê ou não, intensifica o seu controle, intensifica a sua exploração nas colônias do norte. Até então ela estava nas colônias do sul. Veja só, como a Inglaterra ela é muito sacana. Então ela tem interesses claros e aí ela vai intensificar a sua produção nas colônias do norte. Primeiro, para conseguir mercado consumidor para os seus produtos que vinham sendo desenvolvidos na Revolução Industrial. E agora ela vai intensificar a sua produção para, além de conseguir vender os seus produtos produzidos na Revolução Industrial nas colônias do norte, ela vai intensificar para que as colônias do norte gere um desenvolvimento econômico, gere receita para financiar as baixas de grana, as baixas econômicas que a Inglaterra teve durante a Guerra dos Sete Anos. Imagina para os colonos do norte olhando isso, mais ou menos. Poxa, imagina eles conversando entre eles. Cara, eu tô aqui nas colônias do norte, a Inglaterra nunca ligou para nós nos desenvolvemos, nos organizamos, criamos uma política industrial. Aí acontece uma revolução industrial, ela vem e começa a pressionar economicamente para que nós nos tornamos um mercado consumidor. Não satisfeita, ela entra numa guerra para conseguir terras para ela e nós vamos ter que pagar a conta dessa guerra? É óbvio que os colonos das colônias do norte não concordariam com isso. Reparem então que, querendo ou não, essa estrutura, somada aos ideais iluministas que já estavam a ocorrer nas colônias do norte, fizeram com que os colonos começassem a enxergar a Inglaterra não como parceiro econômico. Aliás, eles nunca enxergaram a Inglaterra como parceiro econômico, mas sim como um modelo que eles estavam a contestar pelo iluminismo. Eles passavam a enxergar a Inglaterra como uma atitude absolutista, imperialista sobre as colônias do norte que dificultavam o seu desenvolver. Ou seja, os colonos estavam tendo uma tomada de consciência. Mais uma vez, uma tomada de consciência muito inspirada pelos ideais iluministas, por livros, jornais que chegavam na América do Norte,
por estudantes que saíam das colônias do norte, iam estudar na Europa, voltavam para as colônias do norte e falavam: cara, olha só, as mudanças estão acontecendo, a gente consegue produzir sim de maneira individual, ter uma liberdade econômica não sendo submetidos à vontade da coroa. Bom, a gente sabe que na história sempre vai ter o cabra que basicamente dá o tiro no próprio pé, ou que desarticula toda uma coroa. E esse cara na Inglaterra foi o Rei Jorge III. A primeira atitude que Rei Jorge III ele adotou, que realmente vai deixar os colonos, sobretudo os do norte, muito furiosos, foi proibir que os colonos expandissem o seu território para oeste. Como vocês bem sabem, as colônias, as 13 colônias, elas estavam concentradas no litoral. E qual era o ideal dos colonos? Expandir os seus territórios para oeste, ou seja, você tinha muita terra para expandir. Nossa, o que é horrível. O que Rei Jorge ele proibiu então para os colonos? Ele simplesmente virou e falou: cara, ele declarou que a região da bacia do rio Mississippi virasse uma reserva indígena, proibindo o avanço dos colonos sobre essa região. Meu Deus, é nesse exato momento que os colonos viram e falam: ai, porque para o Rei Jorge eu conquistei esse território da França na Guerra dos 7 Anos e agora vocês colonos querem tomar de mim? Não vão tomar não. Reserva indígena, a partir daqui você não pode avançar, colonos do norte. Repara que o Rei Jorge ele arruma dois problemas aí. O primeiro ele fortalece mais ainda os ideais iluministas dos colonos do norte e ele acirra mais ainda os conflitos que ocorriam entre colonos e nativos. Para os nativos, para os indígenas, ele ganhar esse espaço como uma reserva indígena era muito bom. Vale destacar que Rei Jorge ele não vai criar essa reserva indígena no Vale do Rio Mississippi porque ele é bonzinho. Não, era exatamente para proibir o avanço dos colonos do norte sobre esta região. Mas isso foi o primeiro fator, foi a primeira atitude tomada por Rei Jorge que, digamos, começa a deixar os colonos pular desta altura. A segunda foi a Lei do Açúcar, que ele colocou em 1764. O que Rei Jorge fez? Ele virou e falou: bom, o açúcar, na verdade, um subproduto do açúcar, que era o melaço, ele taxou com cargas muito altas, com cargas tributárias muito altas, com impostos muito altos, o melaço. Então, todo o melaço importado nas colônias inglesas na América do Norte ficaram muito caros, o que dificultou bastante o comércio entre as colônias. Os colonos do norte comercializavam muito entre eles o melaço do açúcar, o que dava capital para eles desenvolver, por exemplo, a sua indústria. Com essa alta taxa proposta pelo Rei Jorge, isso ficou muito caro. Mas ele, não satisfeito, um ano depois, em 1765, ele vai trazer uma outra lei, que é a lei do selo. A lei do selo, da carta, dos documentos. De maneira bem simples, o que ele faz? Todos os documentos, cartas, enfim, tudo que era papel que circulava, seja nas 13 colônias, seja nas 13 colônias para a Inglaterra, tinham que vir com selos ingleses afixados sobre eles. E esses selos ingleses afixados sobre eles eram muito caros. E aí os colonos vieram e perguntaram: cara, por que você vem colocando essas leis aqui nas 13 colônias? Rei Jorge vira de maneira super cara de pau e fala: caros, o seguinte, a Guerra dos 7 Anos trouxe grandes derrotas financeiras para a Inglaterra. E vocês, por serem colonos ingleses, devem, em certa medida, financiar e reestruturar essas nossas derrotas, essas nossas percas durante a guerra. Amigo, reflitam comigo. A Inglaterra entra em guerra com a França para ter novos territórios coloniais.
A Inglaterra vence da França. A Inglaterra sai quebrada. E quem tem que pagar a conta da Inglaterra quebrada são os colonos. A conta não fecha. Se ponha no lugar dos colonos nesse período. Se ponha. Sem a concordar? Só que, o que acontece? Com essa estrutura aqui, com essas leis que Rei Jorge vinha colocando, as 13 colônias se rebelam. Rei Jorge, em momento algum, colocou isso como imposto. Ele não falou, cara, vou criar um novo imposto. Ele criou como uma lei. Só que os colonos perceberam que essas leis eram impostos disfarçados para financiar a reconstrução econômica da inglesa pós-guerra dos 7 anos. E aí que tá o grande pepino, cara. E aí que a bucha começa a ficar feia para a Inglaterra. Pois os colonos eles passam a indagar, eles viram e falam para a Inglaterra. Inglaterra, se eu sou colono inglês, então eu sou um cidadão inglês. Afinal, não é porque eu estou morando numa colônia sua que eu deixei de ser um cidadão inglês. Como cidadão inglês, eu tenho que ter um representante no parlamento inglês que vai, por meio de uma assembleia, discutir a criação ou não de novos impostos, não é, Inglaterra? O que os colonos vão falar para a Inglaterra? Nós, colonos, aqui na América do Norte, não temos representantes no parlamento inglês para decidir se cria ou não impostos. Como nós não temos representantes no parlamento inglês para decidir se cria ou não impostos, logo, nós não vamos pagar nenhum imposto. Afinal, vocês estão criando impostos sem discutir com algum representante dos colonos aqui na América do Norte. Eu, colono aqui da América do Norte, vou boicotar tudo que for de lei, tudo que for de imposto da Inglaterra aqui nas colônias do Norte. Moleque! Isso foi, digamos, uma grande ousadia. Juridicamente falando, os colonos não estavam errados. Afinal, o parlamento inglês, para decidir qualquer lei, qualquer imposto que fosse criado ou não, tinha que ter representantes de todo mundo. E os colonos não tinham seus representantes. Então, eles estavam certos. Cara, a coroa inglesa, então, fica muito furiosa com essa estrutura. Porque, querendo ou não, as 13 colônias levavam muito dinheiro, levavam muito capital, levavam muita economia para a Inglaterra. Muita. A partir do momento que os colonos eles viram e falam, não, nós não vamos pagar, nós vamos boicotar a Inglaterra, a coroa fica muito furiosa, principalmente com as colônias do norte que estavam a se organizar de uma maneira totalmente diferente das colônias do sul. Diante dessa forte pressão que os colonos estavam a fazer com a coroa britânica, de fato a coroa suspendeu essas duas leis esses dois impostos que estavam disfarçados de lei. Mas assim, ele suspendeu isso, mas em 1773 ele coloca a lei do chá. Mais um imposto, mais uma lei do chá. Onde a Inglaterra dá para a Companhia das Índias Orientais a exclusividade na venda do chá para as 13 colônias. Ou seja, muitos colonos eles captavam os seus recursos vendendo chá. A partir do momento que a coroa, em 1773, dá a exclusividade de venda à Companhia das Índias Orientais, aí os colonos eles perceberam que realmente a Inglaterra não estava junto com eles e que os ideais da Inglaterra eram totalmente diferentes dos ideais dos colonos. O que os colonos fizeram para, digamos, qual a manifestação que os colonos fizeram para contestar essa lei do chá? E é uma comédia. Eles promoveram a festa do chá em Boston. Então eles se fantasiaram de índios já em uma reação às reservas indígenas que a coroa tinha colocado nas 13 colônias, se fantasiaram de índio, pegaram simplesmente
3 navios da Companhia das Índias Orientais, todo o chá que estava nesses navios, os navios estavam bem carregados, pegaram todo esse chá e jogaram ao mar. Haha, moleque, mexe com os cabras. E aí, o rei já muito furioso, a coroa muito furiosa, em 1774, um ano depois, repara que a gente já está falando de 10 anos só de imposições inglesas sobre as colônias do norte e os colonos contestando. 10 anos, cara. Em 1774, ele vai colocar o que os colonos vão chamar de leis intoleráveis. Cara, agora o rei passou dos limites. E uma dessas leis intoleráveis foi o fechamento do porto de Boston. O porto de Boston era o principal porto utilizado pelas 13 colônias para dar uma escoada aí na sua produção, para vender ali com algumas regiões vizinhas. Valendo-se que já as colônias do norte elas não seguiam afinco este pacto colonial, tal como as colônias do sul. E essas leis intoleráveis vai culminar de fato agora na Revolução Americana. Amigos, para nós entendermos o porquê estourou a Revolução Americana, eu tive que fazer, querendo ou não, essa análise. A gente teve que entender a revolta. Então perceberam que a Revolução Americana está muito ligada, isso é muito importante, a ideais iluministas e as constantes imposições de imposição de impostos é óbvio, mas as imposições econômicas da Inglaterra sobre esse território. Beleza? Esse assunto, a Revolução Americana, a gente vai ver na nossa próxima aula. Galera, muito obrigado. Gente, eu fico muito feliz em saber que vocês estão acompanhando, mesmo. Lembrem-se, juntos somos mais fortes. Sempre juntos somos mais fortes. Um abraço e, como eu sempre digo, até já já. Valeu!